E aí, tudo bem? Uma homenagem ao meu grande colega e praticamente um orientador do meu mestrado em educação, Ismael, capoeirista, e ao meu filho que também, depois dos 40 anos, iniciou também o seu sonho de fazer capoeira e agora está levando o meu neto. Eu sou José Guilherme, meu filho é Luiz Guilherme, meu neto é Pedro Guilherme, a tríade guilhermina. E eu também já fiz capoeira no passado, bem distante. Não fui adiante, mas foi muito bom. Pouco que eu aprendi está guardado no meu coração. Vamos lá. As culturas populares e seu papel no projeto decolonial, tendo como o exemplo da capoeira. As culturas populares trazem no seu cerne a semente da rebeldia e da contestação. Constitui-se organizar-se justamente pela necessidade de sobrevivência no contexto de subalternidade em relação à cultura hegemônica. As relações de tensão contínua entre as esferas de poder na sociedade é que estabelecem as linhas de fuga que permitem ao menos poderosos estabelecerem suas táticas, como afirma Michel de Certal, 1994. Para poder enfrentar essa luta desigual, por isso essa cultura subalterna é feita de dissimulações, desvios, perpicácias, disfarces, sagacidades, astúcias e artimanhas, utilizando as fendas e brechas do sistema para constituírem suas formas simbólicas de enfrentamento. Porra, que bonito, né? Vamos continuar. Aí se manifestaria, segundo Certeau, né, que é uma pronúncia francesa, mais ou menos isso, 1994, P65. A opacidade das culturas populares. A pedra negra que se opõe à assimilação. O que aí se chama de sabedoria. Define-se, segundo o autor, como trampolinagem, um jogo de palavras associado à acrobacia de um saltimbanco e a sua arte de saltar no trampolim. E como astúcia e esperteza no modo de utilizar ou de driblar as normas estabelecidas nesse estratagemas de combatentes existe para Certeau, 1994, P79. Uma arte dos golpes, dos lances, um prazer em alterar as regras do espaço opressor. Estão gostando? Tem coisa melhor por aí. As culturas populares, dessa perspectiva, cumprem um papel fundamental no enfrentamento ao poder estabelecido pelo colonizador no primeiro momento histórico, em que o domínio territorial, político e econômico estava posto, ou ainda na contemporaneidade, onde esta colonização assumiu a forma de colonialidade, como já vimos acima, se diluindo nas relações sociais, não menos opressoras, dos países que se tornaram independentes. Muitos exemplos poderiam ser citados no âmbito das culturas populares, expressões, manifestações ou celebrações, que foram criadas como forma de se afirmar, de resistir ou de se contrapor, mesmo que às vezes de forma dissimulada, às normas e padrões das sociedades a que pertencem ou pertenciam. Porém, irei me deter nesse ensaio sobre uma expressão bastante significativa da cultura afro-brasileira, referindo-me à capoeira. Em trabalhos anteriores, a BIB, 2005, 2009 e 2018, abordamos capoeira sob diversos aspectos, dialogando com princípios observados no universo das culturas populares, entre os quais a ancestralidade, a oralidade, a memória, a temporalidade, porém se enfatizando ao seu aspecto educacional, como uma valiosa ferramenta de emancipação social pela via da construção e afirmação das nossas identidades.
Nesse sentido, seria difícil pensar num outro exemplo de prática decolonial no Brasil mais significativo do que a capoeira. A capoeira sempre foi decolonial desde o seu surgimento. A gênese da capoeira traz consigo o germe da contestação da dominação exercida pelo colonizador e da luta e do enfrentamento a esse processo violento e desumano que foi a escravidão no Brasil. A capoeira é o símbolo da recusa às regras impostas pelo colonizador e o combate ao conformismo e à passividade diante dessa imposição. A capoeira sempre significou desobediência civil, subversão, transgressão e, por isso, sempre foi vista como uma ameaça ao sistema opressor instaurado pelo colonizador em terras brasileiras. Por isso, foi brutalmente perseguida, reprimida, criminalizada, marginalizada, estigmatizada como prática social e cultural por um poder que a todo custo, durante séculos, utilizou-se de todos os recursos para aniquilá-la completamente. É isso aí. Os sujeitos sociais envolvidos com a prática da capoeira, sobretudo no século XIX, início do século XX, período mais duro dessa repressão, sempre exerceram na prática a luta contra a dominação colonial e sua continuidade. Exerceram na prática a luta contra a dominação colonial e sua continuidade através de regimes subsequentes, ao enfrentarem no plano físico, do corpo a corpo, os duros embates contra representantes do poder. Os capoeiras e valentões de outrora, ao enfrentar o capitão do mato ou seu feitor. Transmutados mais tarde na figura dos soldados da polícia que os perseguiam, representavam muito mais do que uma metáfora na luta contra o poder. Era a luta corporal em si, concreta, encarnada por sujeitos sociais que se negavam a submeter-se às regras desse poder tirano, se valendo de rabos de arraia, rasteiras, cabeçadas e pontapés que deixavam fora de combate seus oponentes. Isso, quando não se valiam de porretes, pedras, facas e navalhas. Esses embates tornando essas disputas ainda mais sangrentas. Continuando, hein? O enfrentamento ao poder exercidos pelos capoeiras através das maltas de capoeira, no Rio de Janeiro, século XIX, Soares, 2002, ou de capoeiras baianas, no início do século XX, a exemplo de Siri de Mangue, Rosa Palmeirão, Noronha, Caboclinho, Maria 12 Homens, Nagé, Júlia Fogareira, Lamite, Alfeu Desordeiro, Zé Veneno, Maria do Camboatá, Pedro Porreta, Inimigo Sem Tripa, Salomé, Duquinha, Traíra, Aberrê ou mesmo o lendário Besouro Mangangá. Entre tantos outros, muitos deles imortalizados pela história oral ou registrados por pesquisas recentes. Pires, 2001, Dias, 2004, Oliveira, 2006, Habib, 2009 e Abreu, 2017. Sempre foi levado às últimas consequências. Podemos dizer, sem dúvida, que esses personagens, heróis e heroínas populares, tidos como criminosos pela sociedade, foram alguns dos importantes agentes da descolonização do Brasil. Devemos muito a eles, pois graças à sua coragem e valentia, a capoeira atravessou esse difícil período de repressão, se tornando hoje um símbolo da cultura brasileira. E o aspecto educativo que se extrai dessa experiência pode se tornar valioso quando pensamos na capoeira como pedagogia decolonial, diz Catherine Walsh, 2005. A luta pela descolonização do poder sabe ser conforme estabelece o pensamento decolonial. Como vimos acima, pode ser claramente explicitada no processo histórico dessa importante manifestação da cultura afro-brasileira. A capoeira foi uma forma de luta pela descolonização do poder exercido sobre crueldade
através dos grilhões da escravidão no primeiro momento, ou da crueldade do sistema que se instauraria logo após a abolição, não menos violento, do ponto de vista da discriminação e desumanização a que a população negra foi submetida outrora e que persiste nos tempos atuais. Ao protagonizar o enfrentamento e a luta direta contra esse poder instituído, a capoeira foi uma prática responsável por confrontos extremamente perturbadores para o regime colonial escravocrata. E, posteriormente, por disputas de território e afirmação de uma identidade social nos espaços urbanos das grandes cidades. Também sempre foi a luta pela descolonização do saber que nega as formas tradicionais de saber do povo africano, baseadas na oralidade, na ritualidade, na ancestralidade como seus pilares de sustentação. A capoeira sempre buscou, nas referências ancestrais, de um passado que se atualiza no presente, formas de afirmação de uma cultura e de produção de um saber pautado em outra lógica, que não se submete à lógica imposta pela modernidade, colonialidade, pois se caracteriza por outros princípios, por outra temporalidade, por outro sistema simbólico e religioso, por sua racionalidade. Sempre foi ainda a luta pela descolonização do ser que subsiste no esvaziamento da humanidade do negro africano e seus descendentes no Brasil, transformando em mercadoria coisificado, negado a possibilidade de sua humanização diante do homem branco. A capoeira sempre buscou a afirmação do modo africano de ser e estar no mundo, sempre reivindicou seu estatuto ontológico, sua condição de humanidade diante da terrível perseguição que sofreu outrora. O sujeito dessa afirmação, da sua identidade de capoeirista na sociedade atual, está também afirmando o seu caráter ontológico de herdeiro das tradições africanas e de seus ancestrais capoeiras, que impunham o seu ser diante dos poderosos e seus representantes fardados, através dos enfrentamentos e combates violentos que travavam em seu cotidiano. O sujeito que se afirma como capoeira, na atualidade, carrega consigo toda essa carga ancestral de rebeldia e insubordinação diante de todo e qualquer poder repressor. Significa ser consciente do seu papel, de sua responsabilidade em dar continuidade a uma tradição que resistiu a todo tipo de perseguição e violência e se mantém viva graças a essa força ancestral que se revigora a cada vez que os acordes do berimbau Gunga 3 fazem seu chamado ao iniciar-se uma roda de capoeira em qualquer parte do mundo. Nesses aspectos, a capoeira torna evidente seu caráter de pedagogia decolonial. Porém, a capoeira traz, aí vem algumas questões para a gente se atualizar sobre isso. Porém, a capoeira traz também, assim como as culturas populares em geral, algumas contradições importantes, como, por exemplo, a discriminação de mulheres e LGBTs, ainda em boa parte dos espaços de sua prática. Embora esse debate tenha reverberado com mais força ultimamente, ampliando a consciência e necessidades de enfrentamento desta questão por parte da sociedade em geral, graças à atuação e luta de grupos feministas e antissexistas, que também têm elaborado como importante produção teórica da área. Compreender a capoeira como importante instrumento de educação implica adotar a postura questionadora e desafiadora que caracteriza um processo pedagógico baseado numa educação libertadora e decolonial. Nesse sentido, a capoeira sempre foi uma contestação ao estabelecido,
Ao inverter a lógica das coisas, quando fica de pernas para o ar, subvertendo assim esse olhar para o mundo. O capoeirista exprime o sentido maior da dialética humana. Assim, cabe ao educador estabelecer pontes entre essas qualidades, que caracterizam um bom capoeirista, como posturas a serem assumidas nas suas práticas sociais. Ou seja, ser também um bom capoeirista no enfrentamento das dificuldades e obstáculos da vida e na construção da sua própria cidadania. Bem, ficamos por aqui. Vocês entenderam? A gente não pode trabalhar uma cultura tão rica quanto a capoeira, né, usando a discriminação dentro dela. Então, os grandes mestres e os seus seguidores, seus discípulos, têm que contribuir para essa adequação mais pedagógica, né? Justamente trabalhando a decolonialidade. Fui! Ó, parabéns! Não esquecendo do saudoso mestre Dentinho, lá da Penha, da corda bamba, junto com o seu irmão Touro, que está aí ainda na luta com a gente. Um grande abraço e viva os progressistas!